Bem, meus amigos, eu sou o Dina, sou da casa e vamos trabalhar hoje sobre a grata essência da fé. Quando nós falamos grata, já perceberam, já aprenderam que um dos aspectos que a casa mais trabalha é o sentido de gratidão. A postura da gratidão, que é essa leve curvatura, que é em respeito ao outro a quem nós nos dedicamos com esta gratidão. Para falar da fé, não tinha como não falar desse espírito de gratidão, cuja essência se faz necessária e ela é a base de todo o nosso ser, de toda a nossa existência, de toda a nossa vida, de todo o nosso trajeto de postura e de comportamento. Então, quando nós falamos a grata essência, nós somos gratos. Por quê? Porque dentro de nós existe esta essência. No correr de todo o aprendizado, na vida que levamos desde pequenos, com ou sem religião, sempre nos colocaram como tendo um Deus maior, onde devemos respeito, amor e temos que ter fé em cima disso. Então, a origem da fé, ela vem da presença divina, que em qualquer dimensão, em qualquer cultura, em qualquer forma de aprendizado que nós tivemos, nós vamos encontrar alguns traços que nos passaram e nos passarão sobre a fé. E ao longo da vida, nós vamos firmando mais, amalgamando em nosso ser esta fé inabalável com estudo, com atividades, com a presença do nosso irmão, que é o melhor livro para nós estudarmos e aprendermos a sermos nós, é o nosso semelhante, é a vida que levamos diante com as pessoas. Então, é a grata essência da fé, a gratidão por nós termos aprendido a ter fé nesta essência divina que está dentro de cada um de nós. Em muitos idiomas, nós agradecemos e conhecemos alguns. Claro que eu não sei de todos a origem, sei alguns, né? Obrigado nosso, thank you americano, graças na área espanhola, grazie italiana e etc. Então, quantas línguas hajam, quantas palavras de gratidão também existem. E é por quê? Porque nós precisamos fazer esse entrelaçamento com o nosso semelhante, né, neste sentido e neste sentimento de gratidão. Gratidão pela nossa vida, gratidão por a pessoa existir em nosso caminho, gratidão pelo nosso nascimento, gratidão aos nossos pais por terem nos colocado na terra, gratidão ao mundo espiritual por ter nos dado a oportunidade da reencarnação, gratidão por estarmos aqui, gratidão por termos um emprego, gratidão por estarmos na escola, gratidão por aqueles que nos fazem aparentemente mal, ao nosso ver, mas que nos jogam para frente, gratidão àqueles que impensadamente ou propositadamente nos fazem sofrer, porque nos fazem sofrer de que forma? Porque eles são diferentes e nós achamos que eles têm que ser da nossa forma. Porque ninguém tinha que olhar o outro por ser diferente para nos fazer sofrer. Cada um é o que é. Então, em todas as línguas, nós vamos encontrar a palavra gratidão para que todas as pessoas possam fazer uso delas em relação a si mesma e aos outros. Nós vamos começar pela ciência. Em 2 pontos vamos dividir esse trabalho, a parte científica e a parte espiritual. Por que científica? Porque a ciência durante anos e anos não admitiu que pudesse ser tratado com relação à fé dentro do aspecto científico. Sempre as religiões é que se fizeram presentes para que isto pudesse desenvolver a fé nas pessoas. Entretanto,
A revista Super Interessante publicou essa matéria. Ela é meio longa, mas dá para se ler, para compreender. E diz a matéria: a ciência se curvou aos fatos. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis. Mas também não há mais dúvida de que é possível reproduzir esses efeitos em ateus e pessoas sem religião. Acreditem. Ou seja, quando a ciência se curvou para entender que não precisa de religião, porém precisa do desenvolvimento da fé divina para que a pessoa fique tranquila e feliz, cujos resultados dentro da ciência, nos hospitais, nas pesquisas, foram benéficos, fazendo com que as pessoas melhorassem o seu quadro de doença material, doença espiritual, ao longo de todo um trajeto de cura. E diante desse quadro, a revista fez esse trabalho para mostrar que não se trata de religião, se trata do aplicativo fé em Deus, o lado espiritual que nos ligamos a Deus, que quando nós nos vinculamos com esta fé ou com outras pessoas que nos trazem este alento, como algumas religiões que visitam os hospitais, isto vai ajudar aos pacientes a ficarem dentro de um aspecto de trabalho melhor e ajudar aos pacientes a se curarem com muito mais rapidez e muito mais consciência. Como você professa sua fé? Foi a primeira pergunta feita nos estudos científicos. Pergunta o médico Paulo de Tarso Lima a seus pacientes na primeira consulta. Ele aderiu a esse trabalho e passou a fazer parte da vida dele e dos pacientes o desenvolvimento desta fé para que as curas se fizessem. Conversar sobre isso virou rotina no setor de oncologia em um dos mais conceituados hospitais do Brasil, o Albert Einstein, em São Paulo, onde Lima é coordenador do Serviço de Medicina Integrativa. Se o doente vai à missa, ele anota na receita: aumentar a frequência aos cultos, porque ele percebia e pedia que fosse indicado para ele aumentar indo mais. Se deseja a visita de um padre, rabino ou pastor, o hospital manda chamar. Se quiser meditar, professores de yoga são convocados. No hospital, a fé é uma arma no tratamento de doenças graves. Do momento que ele adotou isso, lá é claro que tem antecedentes de estudos científicos desde 1910. Nós vamos ver aqui nessa pesquisa feita, e essa divulgação super interessante. Mas ele, quando entendeu, ele começou a trabalhar dentro disso para provar que as pessoas melhorariam o seu aspecto de doença física ou vinculado a emocional e espiritual com muito mais rapidez do momento que fosse atendido dentre estas vontades tratadas no campo da fé. Deixe-me vir um padre, porque eu sou católica, então, por favor, deixe-me vir um pastor, porque eu sou evangélica, e assim por diante. Então, ele passou a respeitar. Do momento que ele passou a respeitar a fé ou a prática dogmática dos seus pacientes, ele começou a perceber a melhora e a rapidez nos quadros de doenças físicas. A Santa Casa de Porto Alegre também trabalha nesse sentido. Veja bem o verbo, trabalha, não trabalhou, ela trabalha. Ela continua dentro deste campo. O hospital está realizando uma pesquisa inédita, em parceria com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, para mensurar os benefícios biológicos da fé. Então percebam, esta fé, do momento que é atendido, deixe que o paciente faça esse trabalho, entra
no interior da pessoa, no espiritual da pessoa, e é percebido automaticamente o efeito biológico no corpo. Por quê? Porque a fé cura. E é essa desenvoltura da fé que ele desenvolve. O objetivo é descobrir se os pacientes espiritualizados, submetidos à cirurgia de ponte de safena, têm menos inflamações no pós-operatório. Hipótese já levantada por outros estudos. Existe um marcador de inflamação que parece apresentar menores níveis em religiosos, explica o cardiologista Mauro Pontes, coordenador do Centro de Pesquisa do Hospital São Francisco, um dos 7 hospitais do Complexo Santa Casa da capital gaúcha. Vejam este procedimento, porque chegando ao médico e ele esquecendo-se que ele não é dono da ciência e muito menos da vontade de Deus, ele admitindo esta parceria, é o paciente quem vai ganhar. Isso significa que esse médico está preocupado com o bem-estar do seu paciente, não que ele continue adoecendo para voltar ao seu consultório. Então, a consciência espiritual junto com a consciência científica. As principais faculdades de medicina americanas dedicam uma disciplina exclusiva ao assunto. Olha bem, uma disciplina precisa ser estudada no currículo para que respeite, trate, entenda e permita que estas pessoas espiritualistas cheguem até os pacientes. Então, existe essa disciplina dentro do currículo. E, na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. Devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população. Após o diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. O paciente com fé tem mais recursos internos para lidar com a doença, diz Paulo Lima. Fé tem uma participação especial no que médicos e terapeutas chamam de coping, a capacidade humana de superar adversidades, por meio da fé. Não posso prescrever bem-estar, ele dizendo, mas posso estimular que o paciente vá em busca de serenidade para encarar um momento difícil, explica o médico. E por isso que mais profissionais têm defendido essa relação. Nós vemos esse estudo, eu gosto muito de pesquisar e sou muito curiosa. Em fevereiro eu busquei costumeiramente o cardiologista, quando ele me pediu alguns exames e ao final ele me orientou. Eu gostaria que a senhora fizesse este e este exame. Falei, sem problema. Tem algum problema relativo ao meu organismo? Ele falou, não, é porque eu fiz um congresso sobre este assunto e eu gostaria de cuidar da senhora de modo que eu fique bem tranquila. Fiquei muito feliz. Fiz uns exames que eu nem conhecia, pouca gente conhecia, e fiz. Quando eu levei os resultados, que deu algum problema de descontrole hormonal, aí ele me falou o seguinte, eu queria que a senhora fizesse um favor. Eu falei, pô, não, doutor. Procure a palestra da Marília Gabriela com o doutor Ítalo Rachid. Ok, fui lá, li, me despertou tanto interesse que eu busquei tudo sobre o doutor Ítalo Rachid, não só a palestra, mas fui atrás de outros trabalhos que ele tem, muito trabalho, da vida pregressa dele, onde ele estudou, o que ele fez, porque eu não me contento com pouca coisa. E aí, a grande descoberta. Este médico, que me acompanha há 8 anos, já participou dos congressos, já está bem mais informado e já perceberam que toda doença, principalmente na mulher na menopausa, relacionada ao cardíaco, está vinculada à ausência ou descompensação hormonal. Achei maravilhoso tudo aquilo. Aí ele foi e me confessou, tem um instituto e que alguns médicos estão frequentando.
Dr. Ítalo Rachid é cearense, estudou em Harvard, estudou pós-doutorado, tudo dele canalizado para isso. Voltou para o Brasil, montou o Instituto de São Paulo e está dinamizando tudo isso junto aos médicos, principalmente aos cardiologistas. Então, essa questão científica, a gente precisa compreender e se curvar, porque do momento que se aceita a orientação, é claro que nós vamos melhorar muito mais. E aqui estamos vendo que nós ainda estamos engatinhando, porque na América já faz parte do conteúdo, né? Eu assisti uma palestra do diretor da Faculdade de Direito da UNB, que ele é médico. E ele, num congresso que eu participei, ele me confessou que estava estudando muito isso aqui com relação à fé, para curar as pessoas. Fiquei muito feliz. Atender às necessidades espirituais tem de ser, sim, tarefa do médico. Defende o cirurgião cardíaco Fernando Lucchesi, que está escrevendo o livro A Revolução Espiritual. Olha bem o título. A Revolução Espiritual, com o psiquiatra americano Harold Koenig, autoridade no assunto. Ele está fazendo isso para poder provar que o nosso cardíaco, quando bem trabalhado espiritualmente, dentro dos nossos padrões de esperança, de fé, de caridade, de gratidão, de mansidão, de piedade, tudo isso vai concorrer para que sejamos melhores e, em sendo melhores, o nosso cardíaco vai receber com mais tranquilidade e doenças físicas já não teremos mais. Há um século, o canadense William Asley, ícone da medicina moderna, já defendia isso, lá em 1910. Ele escreveu um artigo cheio de floreios elogiosos às crenças das pessoas. A fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Para perceber que com a fé, quando nós trabalhamos a fé, nós nos colocamos energia pelos nossos canais dos chakras e que isso vai tudo encaminhando, disseminando em nosso organismo, equilibrando os nossos chakras e com certeza acalmando a nossa forma tão agitada de viver. E é necessário que a gente possa compreender, desenvolvendo cada mais esta fé, para que tenhamos mais paz, mais tranquilidade, mais equilíbrio emocional e vejamos nos outros o espírito de gratidão que desenvolvemos dentro de nós. A fé também tem uma relação íntima com a felicidade. Um estudo feito na Europa mostrou que pessoas espiritualizadas se dizem mais satisfeitas do que aquelas que não se consideram como tal. Ou seja, não trabalha a fé, não desenvolve a fé, não pratica a fé, tanto insatisfação pode também buscar. Parte disso se explica na natureza de ateus e céticos em geral. Quem não acredita em nada pode ter mais propensão ao pessimismo, porque faz uma leitura objetiva da vida, sem crer em algo divino que mude as coisas. Por outro lado, a certeza da existência de uma recompensa divina muda a vida das pessoas. E não é questão somente de otimismo, tem algo pragmático aí. Porque no momento que eu transbordo a minha fé, porque eu creio que o Deus que me fez e criou o mundo e as pessoas, as coisas, a natureza, Ele está me olhando, Ele está me vendo, Ele tem o melhor para mim. Sei esperar, vou praticar esta espera. Vou trabalhar de modo que a esperança e a caridade estejam presentes para que eu possa desenvolver isso com mais tranquilidade. A genética também ajuda a explicar a origem da fé. O geneticista americano Jim Hamer causou rebuliço no meio científico em 2004, ao anunciar a descoberta dos genes da fé. Acho que desligou, né? Socorro, mestre. Ou como ele preferiu chamar,
o gene de Deus. Anunciou, quer dizer, dentro da genética, nós temos, talvez meu cotovelo tenha batido aí, né? Nós temos, dentro da nossa genética, esse gene de Deus. Se nós observarmos bastante, isso é fato. Exemplo meu, porque eu não tenho autorização de dar dos outros. Eu sou de uma família de 3 irmãos. Poucos professam a fé. Outros creem em Deus, mas acham que não precisa de nada mais. Meu pai orava ao levantar, ao receber o alimento, agradecer ao alimento, ao dormir. Hábito, viveu 102 anos e a minha vida inteira eu vi fazendo isto. A minha mãe já não tinha ligação com nem religião e nem esta prática. Algum problema? Deixa eu ver aqui. Então, quando ele fala daí da genética, que o gene pode haver a descoberta dentro da fé das pessoas com o gene de Deus, pode. Dentro da genética, isso pode passar de pai para filho, etc. Assim como a gente vê até a relação das pessoas de seguirem o monastério, seguirem a doutrina, seguirem os dogmas, etc. E todo esse estudo feito, ele batizou de VMAT2, que trata-se de um conjunto de genes que ativam substâncias químicas que dão significado às nossas experiências de vida. Eles atuam no cérebro, regulando a ação dos neurotransmissores, dopamina, ligada ao humor, e serotonina, relacionada ao prazer. Creio perfeitamente bem, porque eu venho para cá, eu faço toda a minha parte de doação, eu amo, eu saio daqui em estado de graça. Uma pessoa da igreja romana, ela sai em estado de graça quando ela recebe a hóstia consagrada. E assim por diante. Então, faz bem? Faz. Vai atuar no cérebro? Vai. Porque isso é uma vinculação natural do ser que melhora todo o seu aspecto humano. Isto é fato. Todos somos felizes e automaticamente nos colocamos num humor muito melhor e um prazer muito maior quando nós nos dedicamos. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço que o maior prazer delas é servir uma pessoa necessitada. O estado de graça que aquela pessoa fica. Isso é o quê? Relativo a Deus, porque a pessoa só faz a caridade quando ela tem um Deus para crer e acredita piamente que ela fez uma transformação dentro dela. Porque não se faz para o outro, Nós fazemos para nós, depois que nós estendemos ao outro. Só se estende, só se dá aquilo que se tem. Nós não damos aquilo que não temos. E, por fim, aqui neste, ele diz: durante a meditação, por exemplo, esses neurotransmissores alteram o estado de consciência. E finaliza: somos programados geneticamente para ter experiências místicas. Nós não nascemos para sermos brutos como o mineral. Nós nascemos emocionais. Nós temos sentimentos. Elas levam as pessoas para algo novo. Ouvem Deus falar com elas, explica Heimer. Então, há esta afinidade e esse estado de felicidade. Nada? Aqui era para gravar, né? Mas dançou. Não, esse aqui está gravando. Ah, ok. Vamos lá. Bem, continuando. Tá ligado? Tá. O pesquisador aplicou um questionário para medir o grau de espiritualidade em um grupo de 1.001 voluntários, desenvolvido pelo psiquiatra Robert Cloninger, da Universidade de Washington,
O levantamento trazia perguntas ligadas a crenças e rituais. Reimer avaliou os genes dos voluntários e percebeu que as diferenças nas respostas estavam relacionadas com as variações no gene de Deus. Essas variações explicariam por que algumas pessoas são mais espiritualizadas que outras. Que fique claro, fé e religião são coisas diferentes. A religião é uma maneira institucionalizada para se praticar a fé, por meio de regras específicas e dogmas. Já a fé é algo pessoal, ligado à espiritualidade, à busca para compreender as respostas a grandes questões sobre a vida, o universo e tudo mais. Isso pode ou não levar a rituais religiosos. Você pode buscar essas respostas pulando 7 ondinhas. Eu mesmo faço isso no mar. Porque me falaram que é bom para eu chegar lá, pulo 7 ondinhas para poder entrar no mar. Acendendo velas, amo acender vela. Consultando o horóscopo, já não me apetece muito, de Susan Miller. Pregando faixa de Santo Expedito ou investigando quilos de livros de física quântica. Cada um tem seu jeito próprio de desenvolver esta fé, de acreditar, de pesquisar, estudando e praticando. Então, as formas são as mais diferenciadas. Eu amo orações. Acho que as orações têm um poder, não da oração, mas a beleza da letra, daquele espírito que iluminou a quem escreveu ou ditou, como Emmanuel fez com Chico Xavier. Eu acho de uma riqueza, de uma grandeza incrível. Então eu sou fascinada com orações. Acho maravilhoso. Então a gente tem que observar essa grande diferença que tem. Praticando a religião, melhor para nós. Problema de cada um. Por isso é que religião não se discute. Cada um tem a sua. Tem que ser respeitada dentro dos limites de cada um. E nesse respeito é que mostra esta fé inabalável. É de saber que o outro segue daquela forma, eu sigo desta, aquele outro segue de outra maneira. Entretanto, o círculo vai como uma pirâmide em razão de um Deus. E nós temos o dever de respeitar as religiões alheias. Completamente. Ninguém se discute. E dá-se a maior credibilidade. Ah, Udina, mas você vai a outras igrejas? Vou. Eu vou a qualquer lugar que me convidar. Até por curiosidade para conhecer. Porque eu só posso falar daquilo que eu sei. Que eu vi, que eu estudei. Não tenho preconceito com nada. Vou a qualquer lugar que me chamar, óbvio. E não seja lugar que vá depreciar meu conhecimento, é claro que eu vou para eu poder saber do que se trata. Então, religião não se comenta. Quando pessoas discutem, que eu entro para acabar com aquela discussão, eu só falo assim, sabe o que é religião, gente? É a tua casa, a minha casa e a tua casa. Eu dou palpite na tua casa, não sei nem quem são seus pais, como é que você vive. Assim como na minha, assim como na tua. Então, desde que cada um cuide da sua, igual a família. Não se discute questões culturais e familiares. Cada um tem a sua. E tem que se respeitar. Vai se quiser, não vai se não quiser, mas não tem que criticar nada de ninguém. Agora nós vamos entrar na parte espiritualista. Essa parte anterior a que eu me referi, que é da parte médica, científica, da preocupação da medicina, inclusive já consta na ONS, né? Organização Mundial da Saúde, OMS. Já consta, já foi alterado um artigo lá, em razão destas pesquisas, para que todos fizessem uso da fé dentro dos hospitais, com estas permissões, para que os pacientes fossem respeitados e a sua cura fosse mais rápida. Então já consta lá este item na alteração da OMS. Fé, esperança e caridade. Aí nós vamos nos colocar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 19, que lá fala poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé divina e a fé humana. Então vamos agora para o Evangelho, segundo o Espiritismo, obviamente, que é o mesmo Evangelho de Jesus. A diferença é que os Espíritos falaram para nós uma linguagem mais clara, mais precisa, de maior facilidade para podermos entender, com exemplificações fantásticas. Mas é o mesmo escrito por Jesus, aliás, escrito não, falado e escrito pelos homens, que está lá na Bíblia, etc. No sentido de gratidão, que eu iniciei nosso trabalho falando da gratidão, eu tive o cuidado de, dentro da palestra toda, reanimar, revivar dentro do nosso conhecer, dentro da nossa prática, o espírito de gratidão, que nós não podemos deixar que ele morra dentro de nós. E aí vem, sejamos gratos às pessoas que nos fazem felizes, sejam quais forem. A menina que trabalha para mim, quando ela acaba de sair da minha casa, que minha casa está perfumada, maravilhosa, eu vou lá dar um beijo, um abraço dela. Muito obrigada por você ter feito isso para mim. Eu estou pagando, mas eu agradeço, porque eu não dou conta de fazer. Então nós precisamos fazer isto. Ontem, olho para minha casa, acho tão linda, tão cheirosa, falei, oh meu Deus, muito obrigada. Então nós precisamos fazer isto. Eles são os jardineiros encantadores que fazem nossas almas florescerem. Nós só podemos exercitando o nosso espírito de gratidão, se nós olharmos para o outro. O que fez para mim? Ah, Udina, mas a pessoa veio, encostou no meu carro e bateu em mim. Por que não agradeceu? Eu digo sempre que é um chute do passado. Ah, bateu no meu carro. Calma. Foi um inimigo que você reencontrou lá do passado. Você não sabe o que você fez com ele. Ah, só bateu nisso aqui, tá bom demais. Agradeça. É difícil a gente viver assim, mas é fato. Aquela mostra daquele rapaz no domingo. Eu vi hoje o estado do carro, o carro não estragou nada. Quando ele impactou com a traseira do carro, ele capotou várias vezes e morreu na moto. O prejuízo do carro é R$5.000. Que foram me cogitar a questão jurídica, né? Então percebam que para eles, 5 pessoas dentro do carro não tiveram nada. E ele na moto morreu, provocado por ele. Então a gente tem que olhar e agradecer. Eles, por exemplo, agradecerem a vida que ficou e perdoar aquele que se foi pela imprudência, pela impaciência, pela intolerância para com ele mesmo, sem a culpa de ninguém. Ué, branco por quê, bem? Dentro da introdução do nosso trabalho. Vixe Maria, fiz besteira. Tá. Que relação há entre fé, esperança e caridade, segundo o Evangelho? Qual dos termos que tem mais importância? A fé, a esperança ou a caridade? Por que é aconselhável estudá-los conjuntamente? Com essas perguntas, damos início ao estudo deste importante tema. Então, a relação fé, esperança e caridade. A fé, já falamos alguma coisa. A esperança está vinculada à fé porque é algo que você não vê, você não sente, não sabe e a expectativa só o que vem. Vou ter fé. E agora? Eu tenho que ter esperança para ver se essa fé é realizada. E a caridade, como é que ela se faz? Ela se faz com a prática deste conhecimento da fé e deste conhecimento da esperança, da paciência, da tolerância, de poder esperar por uma coisa invisível. Mas você precisa desenvolver isso dentro de si mesmo. Qual dos termos tem mais importância? Todos são iguais, porque um está vinculado ao outro. Importante se fazendo que aprendamos as três e exerçamos também as três na mesma forma.
Exercício da gratidão. Sabe o que é gratidão? Gratidão vai além de muito obrigado. Ultrapassa gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. Então, quando nós olhamos ali, ultrapassa gentilezas. Meus amados, nós temos o dever, nós somos humanos, filhos de um Deus que nos fez a sua obra, criação, semelhante. Nós temos o dever de sermos bons, de sermos gratos, de sermos maravilhosos, de agradecermos a todo instante. Nós temos o dever, que nós temos razão, diferentemente dos animais, somos emocionais, temos toda uma conjuntura à nossa volta de ensinamento e de aprendizado, bastando que nós façamos o exercício disso aqui. A gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem. Porque quando lá está, o que que Jesus disse? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então percebam que não é eu amar a mim para amar ao próximo. O segundo, eu tenho que amar ao outro. Mas como é que eu vou fazer isto? Eu só posso amar ao outro se eu amar a mim mesmo. Mais uma vez repetindo, só se dá o que se tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu tenho amor, eu dou amor. Se eu tenho ódio, infelizmente eu vou transmitir ódio. Então é por isso que a gente só dá o que tem. E quando na passagem que foi dito isso por Jesus, nós temos que olhar, é o outro, nós somos o terceiro na lista. Essa é a grande verdade de Cristo. E fazer sem exigir nada. Eu vou facilitar, colocar currículo, a pessoa me pediu, eu tenho facilidade, vou colocar currículo dessa pessoa para trabalhar. Aí eu vou dizer assim, olha, você está trabalhando, eu consegui, seu currículo foi acatado, você foi chamado. O que eu vou ganhar com isso? E a gente vê tanto, né? O que eu vou ganhar com isso? Então é fazer por fazer, não interessa. Não se pensa no que virá. Conceitos. Conceito de fé. É a atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa da salvação da alma. Quando nós nos colocamos dessa forma, é por quê? É porque a gente tem medo? Não. Tem consciência de que é muito melhor se fazer as coisas com fé, acreditando-se que tem um Deus que vai nos abençoar, que vai nos facilitar, que vai nos ajudar, que nessa expectativa de salvação da alma. Não, a alma será salva de qualquer forma, basta o nosso comportamento ser diferenciado. Não é? A esperança é, genericamente falando, toda a tendência para com o bem futuro e possível, mas incerto. Então não deixou, está no Evangelho, não deixou nada, toda a tendência, ou seja, não deixou nem um pedacinho da tendência de fora. Toda a tendência para o bem futuro e possível. O bem futuro é possível, mas é incerto. Mas esse bem futuro vai depender de mim? Claro, depender das minhas atitudes. Ora, eu tenho esperança de ganhar na loteria. Opa, ótimo, todo mundo tem. Mas o que eu preciso fazer? Racionalmente falando. No mínimo, jogar. Eu quero passar no concurso porque eu quero ser funcionária pública do Supremo. Maravilha. Mas o que você tem que fazer? Estudar. Não tem como você chegar lá que não seja estudando. Mas ele é expert,
Ok, parabéns, mas aprendeu de alguma forma, em algum lugar, em alguma época. Mas é preciso que saiba, para chegar lá. Então, é um bem futuro, você quer, mas que seja possível. E esta possibilidade, quem vai fazer é aquele que tem fé e vai praticar essa fé dentro do campo da esperança. E a caridade? É a virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres e especialmente para com os outros homens. É a virtude com justiça, não é praticando injustiça, mas para isso é necessário que saibamos diferenciar o que é justo e o que é injusto, por uma questão de índole, de foro íntimo, de conhecimento, de respeito, de amor a Deus e ao seu semelhante. O que é justo? É justo ela estar aqui graciosamente me ouvindo e eu menosprezá-lo, tocar nela? Não, isso não é justo, isso é imoral. Porque não se deve fazer isso com ninguém, muito menos agraciado quando eu sei que ela está me ouvindo. Então nós temos que ter esse espírito de justiça dentro do nosso ser. Regula o procedimento moral. O que é a moral? O que é a moralidade dentro de nós? É o discernimento entre o que não me é favorável, portanto, é prejudicial ao outro. Jesus disse o que também? Não façais ao outro aquilo que não queirais que faça com você. Então, se eu não quero levar uma paulada, eu não vou provocar paulada em ninguém. Se eu não quero provocar um acidente, não quero que ninguém bata no meu carro, eu dirigindo, eu não vou provocar acidente com ninguém. Então, o que eu não quero para mim, eu também não quero para o outro. Mas isso é que é o procedimento moral, é esse discernimento. Eu não quero, não faço, não fico satisfeita de estar dirigindo e pessoas jogarem latas de refrigerante pelo vidro do carro. Me contraria muito. Vou parar, se eu pudesse eu pararia, para explicar para a pessoa que ela não poderia, ela não tem o direito de fazer aquilo. E quando a pessoa não gosta de determinada coisa e se tem oportunidade, vai se calar? Não, meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque quem cala consente. Eu, como também sou educadora de formação, eu não permito. Haja o erro que houver, por onde eu passar, onde eu estiver, digo o que quiser. Se eu vir que tem uma coisa errada que alguém está fazendo, ir embora com o outro, não é comigo não. Eu paro, vou até lá e falo. Exemplo, fila de banco, fila de qualquer lugar. Às vezes de supermercado, a pessoa passa na frente. Eu olho, mas eu não me calo. Eu digo para a pessoa assim, eu vou permitir que você faça isso agora, mas não faça mais não. Olha o tanto de gente que tem à espera. Aprenda a respeitar as pessoas. A gente tem que dar lição de vida a todo instante para quem ainda não conseguiu aprender. Não é se calar, deixa, vai, cala. Não, isso não é comportamento. Porque a pessoa faz isso por acomodação. Então, se nós olharmos, isso é um procedimento imoral. Tanto do que invadiu, quanto do que se calou e aceitou. Então, nós temos que ponderar o que é um procedimento imoral para um e o que é o procedimento moral para todos. Aquilo que não me servir, eu não quero para ninguém. Para com os outros seres, animais, objetos. Ora, se essa cadeira não está me fazendo nada, ela não tem razão, não tem vida, ela é um objeto. Para que eu vou chutar? Eu tenho um desgosto quando eu vejo pessoas batendo porta. O que a porta tem a ver com o seu mau humor ou sua infelicidade? Eu fico com pena desse comportamento. Pessoas que estão dormindo e a outra chega e acende a luz bem na cara. Gente, que falta de respeito. Isso é o quê? Respeito e moralidade, procedimento moral para com os outros e para com os seres de qualquer espécie. E especialmente para com os outros homens. Nós temos que ter esse cuidado. Então, a caridade, ela se faz, ela se completa com o nosso comportamento. É o exercício da nossa fé, da nossa esperança, é a caridade. Na paciência, no respeito, na moralidade
tudo que nós vamos fazer, nos lembrando que o outro existe tanto quanto nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Gratidão é uma porta aberta para o mundo melhor. Então precisamos usar dessa gratidão. E o tempo está passando e eu estou muito devagar. Sobre as virtudes. Há duas espécies de virtudes, adquiridas e infusas. Entre as adquiridas, nós aprendemos a ser prudentes, a desenvolver o espírito de justiça, a fortaleza para nós sermos bastante fortes, a temperança, a paciência, a tolerância, a brandura e etc, e etc, e etc. Então nós precisamos desenvolver isso. E essas são adquiridas. Entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade, cognominadas de teologais, porque não são produto de uma prática, mas um dom infuso de Deus dos seus filhos, como vimos inclusive na pesquisa. Está na genética, né? Sejamos gratos às pessoas que nos fazem felizes. Quaisquer pessoas, até uma criança, pelo seu largo sorriso e nos também fazer sorrir naquela hora. Por uma brincadeira saudável. Vamos ser gratos por tudo, todas as pessoas que estão à nossa volta. Fé cega ou raciocinada, divina ou humana. A fé é um sentimento inato no indivíduo. A direção desse sentimento pode ser cego ou raciocinado. A fé cega pode gerar o fanatismo, não examinando nada. Então, o fanatismo é uma doença muito grave, porque nós perdemos o nosso senso de lógica. Nós não podemos nos tornar fanáticos com nada. Então, essa fé cega é muito perigosa. A fé raciocinada apoia-se sobre os fatos e a lógica. O exemplo que eu dei da loteria, de ganhar na loteria. Você quer ganhar? Mas tem que ter fato e tem que ter uma lógica. O fato, eu tenho que me deslocar. A lógica, eu preencher o papelzinho e pagar. Então, pelo menos isso tem que fazer, né? A fé divina é o sentimento em estado latente, inato, dentro de cada um de nós. Como a própria pesquisa mostrou. Pode ser desenvolvido também na genética. Esse sentimento de fé latente. A fé humana é o desenvolvimento das faculdades humanas pela vontade ativa. Então, essa fé humana é que nós nos desenvolvemos. Acreditar no outro, fazer muito pelo outro, acreditando que vai melhorar, ajudando para ver se a pessoa melhora, não nos cansarmos de fazermos isso pelo outro, para que essas faculdades possam ser desenvolvidas. Como? Ajudar a estudar, a ensinar, a ter paciência. Tudo isso a gente tem que acreditar para poder desenvolver essa fé humana em relação ao outro ser que convive conosco. A gratidão é o único tesouro dos humildes. William Shakespeare. Veja bem, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Coitados. Por que ser humilde? Porque não está fazendo questão das outras coisas. É a humildade que é a maior dádiva desses seres. Tópicos sobre a fé. A fé que transporta montanhas, que está lá no Evangelho, são pautados pelos nossos erros e defeitos. Claro que a montanha não vai sair do lugar, não é esse o tom. Por meio dos nossos erros, e defeitos, nós vamos trabalhar no sentido de nós nos melhorarmos. Erros e defeitos todos nós temos e adquirimos muitos. Mas aí vamos transportar essas montanhas de que modo? Cortarmos pela raiz todos os erros e defeitos que nós temos dentro de nós, para conosco e para com os outros, que automaticamente é a colocação crística do transportar montanhas. A fé transporta a montanha. Eu tenho fé que fulano vai melhorar. Ah, fulano bebia, vivia drogado e tal. Eu tenho fé, eu vou ajudar porque eu tenho fé que a pessoa vai melhorar. E ajuda até a pessoa melhorar. Então esse é o significado. A tua fé te curou. Kardec faz menção sobre o fluido vital, magnetismo, que ele tem como resultado o quê? Provoca curas se bem manipulados, que é por meio do passe, por meio de uma prece,
Por meio da hóstia consagrada, eles vão lá, têm fé que a hóstia vai curar e cura. Por meio desta pesquisa, que o padre vai lá, conversa, ou o pastor, a pessoa passa a melhorar o seu sentimento. E isso tudo é um fluido vital que a pessoa carrega dentro de si e passa para o outro, transporta. E isso faz com que a outra pessoa melhore. E essas curas, quantas pessoas se curam nos interiores da vida, mas aqui também eu conheço, que chamam as benzedeiras. Elas se sentam, pegam um raminho, claro que tem um espírito amigo, protetor ali ao lado, e ela benze, o raminho fica óbvio, saiu da planta, ele vai murchar. Mas a pessoa acredita que murchou em razão do mal que foi tirado e posto nele. Isso é fé. A pessoa sai de lá ótima. Então, tudo isso é o poder da fé, de modo manipulado. O poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade. Quem faz a caridade, quem tem essa fé, e o poder de quem tem faz essa caridade para com os outros. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos explicações detalhadas sobre esses tópicos. Por que eu falo muito nessa segunda parte do Evangelho? Para a gente ter o hábito de leitura, né, gente? Preciso saber ler para entender. Outro aspecto da gratidão. Vou procurar palavras de gratidão e expressões de louvor. Só para te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida. Olha bem, quantos de nós não agradecemos o amanhecer, tampouco na hora que vamos dormir? Vamos aprender a agradecer. Tudo que passamos, tudo que tivemos, tudo que nos foi dado, que nós demos, tudo que deixamos de ganhar, que perdemos, vamos agradecer, porque nós somos este produto deste meio. 10 minutos, pode ser? Ok, obrigada. Fé. Fé é incerteza. Dificuldade. Esperar o que nos parece incerto. Importante perseverar, não desistir. Porque se nós desistirmos, nós somos fracos. E nós não podemos ser, porque Deus não nos fez fracos. A fé, nosso grande sustentáculo, não fraquejar. Nós não podemos fraquejar com ela. Quando nós dizemos que temos fé, vamos querer aquilo. Com fé, a gente tem que todo dia afirmar e acreditar que vai acontecer. Não podemos fraquejar. Que seria de nossa incerteza, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados, senão com a fé? A gratidão é a virtude das almas nobres. A nobreza de alma está para aqueles que sabem agradecer, se curvarem e agradecerem por tudo. A esperança. Na filosofia moderna, há correntes de pensamentos que pugnam pelo nada além desta miserável vida. Claro, esse sistema mata toda a esperança. Como esperar algo se nada há para se esperar? É por isso que Paul Sartre falava da náusea e do desespero, antítese da esperança. Ele falava muito isso aí, que a pessoa passava a ter a náusea e sentia muito desespero, porque não tinha fé, não acreditava, que isso era besteira, tudo isso era bobagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem filósofos que não têm essa mesma corrente de pensamento? Claro que tem. Então a gente tem que ver isso, aquilo outro e tirar a essência que vale a pena para nós. A gratidão confia no passado e o amor no presente. A esperança segundo Paulo. Nas epístolas de Paulo, encontramos diversas frases sobre a esperança. Tudo que foi escrito para nosso ensino foi em razão para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Porque ele veio pregar a fé, a esperança e a caridade após Cristo. Então está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. E assim esperando com paciência alcançou a promessa. Está em Hebreus capítulo 5, 6, versículo 15. Então, ele colocando isso aí. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Por que ele falou? Está em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Por que ele falou isso aqui? Porque a caridade é o exercício da fé e o exercício da esperança, da paciência que se teve, de acreditar, a expectativa e o acontecer. A pessoa que está tem um vício, você vai ter fé, vai trabalhar, vai ter esperança de modo e ter a bastante caridade de tolerar, de ser chamada, de cuspir na tua cara, de xingar, de aborrecer, de faltar a droguinha, de ficar doido naquela hora. Mas você está com essa esperança. Então é o exercício. Quando ele diz,
dentre estas três, a maior destas é a caridade. É porque o exercício é o que nós temos que fazer para provar que nós temos fé e esperança. É a caridade, é a prática. A gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. Tem pessoas que não amam e não sabem ser internas, né? Se diz uma pessoa falou assim, porque fulano assim, assim. Eu falei, calma, os brutos também amam. Aí deram uma gargalhada. Por que só os bonitos, enfeitados é que amam? Os brutos também amam. A sua moda, né? Esperança, desespero e presunção. São Tomás de Aquino classifica o desespero e a presunção como pecado. E por isso o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal. Olha, quem tem amor próprio acima do cabelo e o orgulho pessoal, lamentavelmente não tem amor a Deus. Porque nós temos que quebrar todos os dias esse nosso orgulho e este amor próprio, que nos impede de avançar a vida e sermos felizes. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato o ser. Qualquer outro tipo de presunção. Então nós temos que parar com isso, cada um dentro do seu posto, dentro do seu mundo, dentro da sua fé, dentro do seu trabalho. Nada de achar que alguém seja melhor que achar, porque o fulano tem uma empáfia quando veste isso. Paciência, deixa ele, vamos cuidar da nossa vida. Tanto um quanto o outro é contrário, ou opõe-se à esperança. Todas as duas situações. A gratidão se constrói com humildade. É o exercício que cada dia a gente tem que fazer, né? Caridade, noção de caridade. A noção de caridade está posta na parábola do bom samaritano. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Havia um homem caído, o sacerdote e o levita passaram de largo, o samaritano, considerado um herege, foi quem o ajudou, foi quem tirou dali. Então a caridade está simbolizada na ação do samaritano, que embora menos esclarecido que os outros, quanto à lei de Deus, concretiza o auxílio. Gratidão a Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tópico sobre a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, estão lá todos eles. Fora da caridade não salvação, necessidade de caridade segundo Paulo, caridade moral e caridade material, caridade para com os criminosos, o óbolo da viúva, os espíritos superiores. Eles pugnam pela verdade das coisas, goste ou não goste. A seriedade dentro da verdade. Então, tudo isso é muito bom que se leia para poder se ter maior noção. As 7 maravilhas do mundo: poder ver, poder ouvir, poder tocar, poder provar, poder sentir, poder rir. A mais importante de todas: poder amar. Caridade na teoria versus na prática. Um conferencista preparando sua palestra, no meio dessa preparação, a velha criada deixou cair uma mosca no café, um condutor de caminhão batera no muro da residência e algumas crianças entraram no terreno e pisaram os cravos. Ele ficou indignado, reagiu com grande exasperação. Mais tarde reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos, e envergonhado passou a refletir. É fácil? Não. Não é impossível, mas não é fácil. Gratidão é quando a alma diz obrigado. A alma, não as palavras, a alma agradece. Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. A fé constrói a base do edifício e fundações sólidas, assentimento do intelecto que crê. A nossa fé tem de ser mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, irresistível, confiante, não se deve entorpecer. Não se deve recuar por nada, a gente tem que ir avante. Fale o que quiser, diga o que quiser, não importa, você vai à frente. Gratidão é uma sensação tão agradável, cresce onde sementinhas são lançadas, floresce sob o sol. No coração caloroso e bom, cresce mais quando é cuidada. Quase todos temos motivos para gratidão. Quando pessoas em nossas vidas
têm tempo para partilhar e nos fazer saber por bons atos que nós estamos em seus pensamentos e que elas se importam, certamente, de estarmos, né? Conclusão. O relacionamento entre fé, esperança e caridade abre a nossa mente para as profundas reflexões sobre a vida religiosa. Essas três virtudes descortinam horizontes vastíssimos. É aconselhável, contudo, que sejamos humildes e simples de coração, a fim de absorver todo o seu conteúdo doutrinal. Porque se nós não deixarmos com a nossa arrogância e nosso orgulho, infelizmente não entra nada. Que ela leve muita paz às famílias nesse momento. Muita gratidão. A fé é movida pelo livre-arbítrio. Tem o suporte do sentimento e da razão. Pelo espírito de Emmanuel, a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. A fé tem de ser mais forte do que as zombarias dos incrédulos, porque se não afrontar o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. Então, quando vem e nos ridicularizam, aí é que a gente vai profundo. Ah, você é feia, você é gorda. A gente não tem que se ofender. A gente tem que cair na real. Eu vou ter vergonha e vou melhorar meu astral. Mas ela não vai conseguir me derrubar. Eu vou procurar uma solução. Porque a gente só é ofendido quando a gente quer ser. Quando a gente não quer ser, ninguém é ofendido por ninguém. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Na oração de São Jorge, tem esta passagem. Que a fé ilumine meu caminho para Deus, que a esperança me ajude a superar todo o desânimo e abatimento da minha vida, que a caridade me faça vencer ódios e rancores, inunde meu coração de amor a Deus e aos meus irmãos. São Jorge. Gratidão é a prática da fé, essência inabalável do ser humano. Esperança, forma mais acessível de atitudes e comportamentos humanos. Caridade, única forma de entender o amor cristão para com os encarnados e desencarnados. Nós temos que também fazer isso com os desencarnados. Tem que ter caridade para ajudá-los a evoluir. A grata essência da fé, cujo tema, portanto, nos transforma em seres humanos melhores na regeneração do planeta. Cada um de nós que melhore, nós estaremos melhorando o planeta no seu todo. Gratidão à vida, às pessoas, à natureza, ao sol, ao planeta e aos espíritos. Gratidão a Deus pela nossa existência. Aqui está a bibliografia, Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas revistas todas, textos tirados da internet e da revista, super interessante. Agradeço, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um e que tenha servido para um pouco da reflexão de que precisamos tanto, não é? Melhorarmos, melhorarmos e melhorarmos a cada dia. Como disse Emmanuel naquele momento para Chico Xavier, quando ele estava dentro do avião, que assistiu ao filme, e lá ele começou a ter medo de morrer. Aí o Emmanuel foi e chamou a atenção dele 3 vezes. E numa outra passagem, quando ele disse assim, o que eu tenho que fazer? Paciência. Mas paciência e paciência. Ou seja, a gente pensa que sabe alguma coisa, não sabemos nada. Nós temos que ter a consciência de cada segundo da nossa vida, nós aprendemos alguma coisa com alguém na vida. Seja quem for, todos têm algo a ensinar. E nós precisamos estar abertos a aprender. Todos, uma criança, um velho, um mendigo, todos têm algo a ensinar. Nós precisamos abrir e quebrar o nosso orgulho de achar, nós somos. E o que essa criatura tem para me ensinar? Engano. Porque lição de vida todos têm para dar. Cada um em separado. Chama o Carlos, por favor. Alguma pergunta? Se eu souber, responde. Se não souber, fica para depois. Eu, além de agradecer a atenção de todos, agradeço pela estada aqui nessa casa, que é maravilhosa, que nos faz reconstruir nossa vida a cada dia, porque
que é de melhor para nós é nós nos permitirmos a reconstrução do conhecimento, do aprender, não do ensinar. Ninguém está aqui para ensinar nada. Nós estamos só para aprender. Aprender, aprender e aprender. Aprender, aprender, aprender. O início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá o Livro dos Espíritos, o que é que fala a primeira coisa? Qual é a maior obrigação? Instruir. O que é que eu devo fazer? Instruí-vos. Estude, aprenda, leia, se transforme, mude, faça alguma coisa em relação às outras pessoas. Aí pergunta-se, a segunda, instrui. E a terceira, instrui. Cada um tem que estudar. Eu tenho uma filosofia de vida seguinte: ninguém transforma ninguém. Quem nos transforma são os nossos conhecimentos. E quando nós nos abrimos para conhecermos, estudarmos, aprendermos, pesquisarmos, seja lá a ordem que for, nós estamos aprendendo. E o conhecimento é que nos transforma a cada dia. Transforma nossas atitudes, transforma a nossa vida, transforma a nossa moral, transforma os nossos hábitos, transforma o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa impiedade. Então, quem nos transforma é o conhecimento. Quando o Carlos convidou aqui para o curso de domingo, à medida que você vai conhecer o que aqui acontecerá, sábado e domingo, aí você já vai ter uma outra visão, um outro lado vinculado dentro da linha espiritualista, mas uma outra faceta. Então é importante que a gente aprenda sempre, se permita a aprender, a conhecer, para que seja melhor a nossa transformação. Porque nós precisamos nos transformar para melhores a cada dia. Porque o planeta está precisando da nossa transformação. E só nós podemos fazer isto. Cada um em separado, no grupo, na família, numa comunidade como esta, nas casas de oração, etc, etc, etc. Então, é necessário que a gente se permita estudar, conhecer, aprender, ler, investigar, porque tudo isso nos leva ao conhecimento. E o conhecimento é que nos transforma.